Vida Mulher com Propósito. No nosso vídeo de hoje, nós vamos juntas fazer um estudo bíblico. Eu coloquei uma postagem lá no blog, disponibilizando para vocês uma folha de guia de estudo da Bíblia, que eu criei para mim, um método simples, mas que eu sempre fico buscando, inovando, com maneiras para me ajudar a fortalecer os meus momentos de estudo da palavra. Diferente do momento devocional, apesar de que quando nós estamos estudando a Bíblia, nós também estamos nos relacionando com Deus, isso também pode ser considerado um momento devocional. O guia do estudo bíblico, ele tem aquele propósito de fazer você extrair mais de um trecho da palavra de Deus. Pode ser um versículo, um capítulo inteiro, um livro, um tema que você escolher. Você pode, por exemplo, escolher fazer um estudo bíblico sobre as mulheres na Bíblia. Você pode escolher o tema casamento, finanças, filhos, tudo. Vai de acordo com aquilo que você deseja se aprofundar, com aquilo que você deseja adquirir mais conhecimento acerca da palavra. Então, quando eu coloquei esse estudo bíblico lá no blog, eu vou mostrar para vocês, mas você dá uma olhadinha lá no blog. Eu disponibilizei esses dois modelinhos de estudo bíblico e eu coloquei que se vocês quisessem, algumas de vocês quisessem, eu estaria fazendo esse estudo bíblico com você para mostrar como eu faço, para te incentivar e te inspirar. Então, se você ainda não passou lá no blog e não imprimiu as suas folhas, dá uma pausa no vídeo, clica aqui no box de informações, onde tem o link do blog, vai lá, imprime a sua folha e volta para a gente poder fazer esse estudo bíblico. Se você já imprimiu sua folha, vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje. Então, vamos lá, vamos começar. Eu quero dividir com vocês uma passagem da Bíblia que eu tenho estudado e nós vamos estudar juntas hoje. O nosso primeiro dia de estudo, a nossa primeira folha, tem uma pergunta dizendo: passagem bíblica de hoje. Não é uma pergunta, é uma afirmação onde você vai anotar. O versículo que nós vamos estudar hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36, que diz assim: E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Se você assistiu um vídeo que eu fiz com o tema Blogueira Evangélica, na parte final do vídeo, onde tem uma pergunta para você compartilhar algo que você aprendeu da parte do Senhor, eu compartilho isso com vocês porque eu tenho estudado esse versículo constantemente. E cada vez que eu tenho estudado, o Senhor tem me revelado algo novo. Então, nessa parte da nossa guia de estudo, pede para nós escrevermos a passagem. Então, onde tem aí passagem bíblica, você vai anotar Marcos, capítulo 14, e o verso 36. Como o espaço que tem na nossa folha é grande, você pode até escrever o versículo aqui no seu estudo bíblico. Aí tem a parte o que aprendi. Então, esse que eu quero dividir com vocês, nesse estudo bíblico, o que eu aprendi recentemente, além daquela revelação que eu já tinha do Senhor, que eu compartilhei com vocês no vídeo Blogueira Evangélica, mas aqui Deus me trouxe 3 revelações específicas acerca da oração, e é isso que nós vamos estudar hoje. A primeira revelação começa quando Jesus diz: E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. A gente sabe que se tem alguém que não tinha necessidade de oração, era o Senhor Jesus. Mas ele, como homem, ele tinha essa necessidade de manter contato e comunhão com o Pai. E também para nos ensinar que a nossa vida cristã, ela deve e precisa ser pautada na oração. Ela precisa estar firmada na oração. E dentro desse único versículo, o Senhor Jesus nos ensina 3 princípios fundamentais e importantes que nós devemos aplicar na nossa oração. E o primeiro é esse: tudo é possível para Deus, minha querida. Tudo. Todas as coisas são possíveis para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Não existe situação que Deus não possa mudar.
Não existe impossível para o Senhor. O Senhor Jesus nos começa ministrando ao nosso coração essa certeza, para que eu e você saibamos que tudo é possível para Deus. Não existe impossível. E quando ele termina essa primeira sentença desta oração, Pai, tudo é possível ao Senhor, ele não para por aí, porque primeiro ele mostra para nós que não há impossibilidades para Deus. Então, nós começamos a nossa oração firmadas nessa convicção. Eu posso chegar diante de Deus, porque tudo é possível para Ele. A segunda parte que nós vemos nesse versículo, Jesus diz: afasta de mim este cálice. Quando Jesus faz essa referência na sua oração, ele está ensinando para mim e para você que após nós reconhecermos a soberania de Deus, que tudo é possível para Ele, nós apresentamos a Deus aquilo que nós precisamos. Quando nós nos achegarmos a Deus em oração, nós não devemos imediatamente lançar sobre Ele aquela nossa lista de pedidos como se Ele fosse o nosso servo e não nosso Senhor. Por isso que Jesus começa dizendo, tudo é possível para Deus, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor de tudo. Mas Jesus diz que nós devemos sim apresentar os nossos desejos e as nossas petições ao Senhor. O que é que tem afligido você? Qual é o problema que você tem enfrentado? Parece difícil para você resolver? Parece impossível para os teus olhos? Não se preocupe. Apresente a Deus em oração. Coloque diante de Deus a tua necessidade e Deus vai agir. E ele termina dizendo, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E isso encerra esses três tópicos da oração. Jesus começa dizendo que Deus é o Todo-Poderoso, tudo é possível para Ele. Começa dizendo que nós podemos sim apresentar as nossas necessidades ao Senhor. Mas ele termina com o segredo maior da oração. Que apesar de nós termos entregado a nossa situação a Deus, de nós termos entregado o desejo do nosso coração a Deus, nós precisamos deixar que Deus responda e resolva segundo a vontade dEle e no tempo dEle. Deus tem um tempo oportuno para nos dar resposta. Deus tem um tempo oportuno para responder às nossas orações. E muitas vezes elas não vão ser respondidas do jeito que nós queremos, mas vão ser respondidas na perfeição de Deus. Então, toda essa revelação, nós vamos colocar no nosso guia de estudo o que aprendemos. Nós vamos resumir esse ensinamento, que Deus é o Todo-Poderoso, que nós devemos apresentar as nossas necessidades ao Senhor e que devemos deixar que Ele nos responda da maneira que Ele quiser. Quando nós terminarmos essa parte, tem os motivos de oração. Você vai escrever, de acordo com o que você acabou de aprender, aquilo que você necessita orar. Às vezes, depois dessa revelação, você percebe que as suas orações têm sido feitas de maneira que você não tem esperado que Deus faça como Ele quer, mas você quer que Deus faça do jeito que você quer. Então, você pode escrever como motivo de oração, Senhor, dá-me um coração que busca o teu querer e a tua vontade, que é melhor e perfeita para mim. Você pode orar pedindo para que o seu coração cada dia mais cresça e confie na onipotência de Deus sobre sua vida. E apresentar algum desejo específico, alguma área de sua vida que você está precisando. Assim nós terminamos a primeira parte do nosso guia de estudo bíblico. Na segunda parte, dentro desse versículo que nós aprendemos, como nós não estudamos um capítulo ou vários versículos, tem a citação, meu versículo favorito. Como nós só vimos um versículo apenas, você pode extrair desse versículo qual o trecho que mais profundamente falou ao seu coração. Foi a parte de descobrir que o Senhor é o Todo-Poderoso? Foi a parte de saber que Deus deseja que você entregue para Ele as suas necessidades? Ou foi a parte de saber que você tem que deixar que Deus faça o que Ele quer e não o que você deseja? Aí você vai registrar aqui. Logo ao lado tem coisas pelas quais eu sou grata. Quais são as coisas que você pode agradecer a Deus depois de descobrir que Ele é
o Todo-Poderoso, que ouve as suas orações e que responde segundo a soberania e a sabedoria divina. Um dos motivos que nós podemos ser gratas é a onipotência de Deus, saber que Ele tem o controle da nossa vida, que nossa vida não está como um avião sem piloto, um navio sem capitão. Nós temos alguém que conduz a nossa vida, então nós temos que ser gratas por isso, saber que temos que ser gratas porque temos um Deus que nos ouve e que responde às nossas orações. Esses são alguns exemplos que você pode colocar aqui na parte pelo que você é grata. E para concluir, tem a parte do versículo ou passagem ilustrada. Quando nós ilustramos um versículo da Bíblia, isso parece que faz com que isso fique mais fixado no nosso coração. Não precisa nenhuma de nós ser habilidosas em desenho, é uma coisa pessoal nossa. Eu, por exemplo, não tenho o menor talento para o desenho, mas me ajuda quando eu ilustro o desenho e torna para mim mais concreto. Então essa parte você vai fazer uma ilustração daquilo que você sentiu durante o seu estudo da Bíblia. Agora eu vou compartilhar com você as duas fotos de como ficou o meu estudo da Bíblia. Viu só? Eu espero muito que você tenha gostado e que você possa imprimir não só essas duas folhas, mas outras e outras e outras e fazer muitos estudos da Palavra de Deus. Só assim nós conseguimos crescer e nos alicerçar na verdade do Senhor para que andemos conforme Ele nos instrui. Eu quero agradecer as meninas que colocaram um comentário lá no Facebook pedindo para que eu fizesse esse estudo junto com elas. Eu espero muito que você tenha gostado do nosso estudo. Que a paz do Senhor fique no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!